Graça e paz, irmãos. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24. A partir do versículo 4. Amém? Diz assim: E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Amém? Nós estamos visto que muitas coisas estão acontecendo, muitos sinais estão acontecendo no mundo. Muitos desastres ambientais, muitas manifestações da natureza. E não só no meio. Então, às vezes a gente pensa que é só coisa de crente, pensar que quando vê algo acontecendo, é Jesus voltando, estamos próximos do fim. Mas até as mesmas pessoas, até os descrentes, até as pessoas que não servem ao Senhor, muitas das vezes tendem a ir a ter esse pensamento, quando vê coisas acontecendo, ligar esses acontecimentos a um evento chamado fim do mundo. Muitos acabam ficando amedrontados com estes sinais. Nós temos visto muitas manifestações aí nos céus, vendo coisas que até pouco tempo atrás, antes do advento da internet, pouco se tinha informação sobre tantas coisas. A internet fez de todo mundo especialista em alguma coisa. A internet fez, cada um de nós somos especialistas em algo por causa da internet. E então antes dessa ferramenta, muitas coisas aconteciam e se vivia normalmente porque não tinha conhecimento dos fatos. Mas hoje as coisas acontecem com muito. Depois que as coisas acontecem, as notícias correm muito rápido, Tudo que acontece praticamente dá a impressão que o mundo vive, vive online. Tudo está sendo filmado, tudo está sendo transmitido, como se fosse um reality show. Tudo está automaticamente nas redes sociais. Então, é normal hoje certas coisas acontecerem e as pessoas ligarem isso
a este evento tão esperado, não sei se por alguns, né, ou temido por outros, né, chamado fim do mundo. Mas Jesus, uma vez estando em Jerusalém, ele havia sido interrogado pela classe religiosa que havia em Jerusalém, que eram os fariseus, né, uma seita de judeus, saduceus, que eram outras seitas de judeus, os escribas, que eram os responsáveis, né, pela manutenção da lei, né, por ter a lei ali registrada e ensiná-la também, os herodianos e tantos outros que haviam ali, tudo ramificações dentro do judaísmo. E eles interrogaram a Jesus em diversos assuntos. Mas depois disso, Jesus também, saduceus vieram e falaram da ressurreição. E Jesus disse, vocês erram porque vocês não conhecem o poder de Deus. Vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Depois vieram os fariseus também interrogar a Jesus, querendo trazer algo que pudesse incriminá-lo, mas Jesus outra vez os deixa sem resposta. Mas depois Jesus começa a mostrar a eles como eles eram hipócritas, insensatos. Jesus os chama desse nome, condutores cegos, porque o Senhor Jesus começa a fazer ali, né, uma analogia daquilo que eles falavam, né, e o que realmente eles faziam. Então Jesus dizia que eles eram hipócritas, porque eles ensinavam coisas certas. A palavra deles, o que eles liam, as leis, estavam certas. Mas eles, na prática, viviam totalmente ao contrário. E quando Jesus saía do templo em Jerusalém, os seus discípulos foram mostrar, né, o maior orgulho do judeu era o templo, a sua estrutura. Começaram a mostrar aquilo para Jesus, mas Jesus disse, olha, chegará um tempo que não ficará pedra sobre pedra. Tudo isso que vocês estão vendo virá ao chão. E isso despertou nos seus discípulos uma curiosidade. Então, eles fizeram uma pergunta para Jesus. Quando serão essas coisas? E que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então Jesus, ele começa a dizer, olha, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Prestem atenção no que eu vou dizer, para que ninguém engane vocês dizendo que é o Cristo. Então Jesus começa a falar de vários fenômenos naturais que aconteceriam. Vários movimentos, vamos dizer assim, não digo sociais, mas acontecimentos envolvendo nações. São as guerras. E depois diz que haverá depois também uma grande perseguição aos seus discípulos, por causa do nome de Jesus. Haverá guerra entre as nações, haveria uma guerra interna entre eles mesmos, dizendo que nesse tempo serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E depois diz que haverá também surgimento de vários falsos profetas e enganarão a muitos. Tudo isso é causado pelo aumento da iniquidade e o esfriamento do amor de muitos. Jesus disse aqui que muitos falsos profetas surgiriam. Muitas vezes, quando nós pensamos que profeta é aquele que traz revelações quanto ao futuro ou ao passado, nós entendemos que no Novo Testamento o profeta ele passa a ter uma nova atividade. Ele não é o profeta aqui, ele não é chamado aquele que traz revelações,
mas o profeta é aquele responsável por ensinar a palavra. Então, muitas das vezes nós pensamos que os sinais, um dos sinais vai aparecer alguém falando das coisas que vai acontecer e as coisas vão acontecer. Não. Esses falsos profetas são os que virão em nome de Jesus ensinando coisas falsas a respeito do reino. Mas o que o Senhor me traz nesta noite para pregar é que um dos principais sinais de que é chegado esse tempo não está ali nas manifestações da natureza, dos eventos, né, climáticos, tudo isso que está acontecendo, frio demais onde não tinha, calor demais onde não tinha, tantos fenômenos acontecendo. As guerras não é o principal dos sinais, porque guerra, você vai dizer, poxa vida, desde que eu estudo história lá da quinta série em diante, a gente ouve falar de tantas guerras. A Bíblia mesmo, ela narra, né, em toda a história aqui, todo o tempo bíblico, diversas guerras, perseguições ao evangelho, desde que os apóstolos, né, começaram a pregar depois do Pentecoste, começaram as perseguições. Mal eles receberam, né, o revestimento do Espírito Santo, já foram chamados de bêbados. Já começou ali, não deu nem tempo de curtir, né? Não deu nem tempo de aproveitar, já começaram as perseguições, já foram automáticas. As perseguições, a igreja vem sendo perseguida. Todo esse tempo, falsos profetas tem a rodo. Você escolhe o que mais te agradar, tem aí. Você não está se agradando com a igreja que você está? Você entra numa página qualquer da internet e você encontra outra, facinho, que vai dizer tudo aquilo que você procura. Mas o que nós temos que estar atentos, o que Jesus disse de mais importante nesta parábola, não são os sinais. Não é o tempo que isso iria se iniciar. Jesus disse assim, olha, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. É sobre este evangelho do reino que o Senhor quer nos falar nesta noite, como sendo o principal dos sinais dos tempos dos fins. Porque quando ele diz aqui, então virá o fim não é um acontecimento único. O fim aqui, ele é um período. Alguns sinais eles dizem aqui, o princípio das dores. Mas Jesus diz que depois que o evangelho do reino for pregado em todo o mundo, não para todas as pessoas, isso que nós confundimos muitas das vezes. Achamos que o evangelho tem que ser pregado a todas as pessoas, aos todos 8 bilhões de cidadãos que existem no mundo. Não, a palavra diz que em todas as nações. Então virá o fim. Este período que nós esperamos não passar por eles. Agora o Senhor, ele fala desta maneira. E este evangelho do reino. Ele não diz o evangelho do reino. Ele está dizendo aqui, e este, Jesus está especificando que é este evangelho do reino será pregado. Muitas das vezes ficamos motivados, não motivados, né? Assim, impressionados como o evangelho tem sido propagado pelo mundo. Nós vemos muitas nações africanas, muitos países onde o evangelho até pouco tempo não tinha chegado, e nós ficamos alegres, porque o evangelho está ganhando dimensão, o evangelho tem sido propagado. Mas que evangelho tem sido propagado?
Qual é o evangelho que tem sido pregado aí fora? Porque Jesus ele foi muito bem específico. Quando o evangelho do reino, este evangelho do reino for pregado. Nós temos visto, irmãos, para quem conhece, para quem se dedica a conhecer a palavra, nós temos visto vários tipos de evangelho. É o evangelho de cura, é o evangelho de prosperidade, de conquista, é o evangelho de dons, é o evangelho do sucesso, onde o homem tem se colocado cada vez mais no centro de todas as coisas. Mas nós precisamos entender que o evangelho que precisa ser pregado é o evangelho do reino. Este evangelho que Jesus pregou. Eu quero trazer aqui algumas características deste evangelho, para que nós não sejamos levados a acreditar em um falso evangelho. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículo 18 a 21. Jesus disse assim: a que é semelhante o reino de Deus? E ao que compararei, é semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando-o, lançou na sua horta, e cresceu, e fez-se grande árvore em seus ramos, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. E disse outra vez: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando, escondeu em 3 medidas de farinha, e até que tudo levedou. A primeira característica dessas duas, a primeira característica dessas duas ilustrações: o homem fazendeiro ali, representando um fazendeiro, um agricultor, ele escolheu a semente, assim como a mulher tomou o fermento. O evangelho, ele deve ser recebido voluntariamente. O evangelho do reino, ele não é forçado, ele não é pregado com ameaças futuras. Nós não devemos pregar o evangelho do reino como se fosse para amedrontar as pessoas, mas o evangelho do reino tem que ser aceitado, ele tem que ser aceito de bom grado. E ele diz aqui que o grão de mostarda é a menor das sementes, mas o homem colocou ela no lugar certo, na terra, e ela se transformou numa grande árvore. E nos seus ramos aninharam as aves do céu. Da mesma forma, a mulher pegou aquele fermento e colocou aonde deveria estar. Para que serve o fermento? O fermento, ele serve para dar volume à massa. A mulher colocou o evangelho, o fermento em 3 medidas de farinha. Toda a massa levedou, toda a massa cresceu. Então, o evangelho do reino, ele produz. Ele tem que ser produtivo e ele transforma. O fermento se transformou numa massa, assim como a semente da mostarda se transformou numa grande árvore. A característica principal do evangelho do reino é a transformação. Este evangelho que Jesus pregou. Eu vou pegar alguns poucos exemplos de como Jesus aplicou este fundamento enquanto ele pregava.
Em João 3, João capítulo 3, nós vamos ver lá Nicodemos, um dos principais da sinagoga, ele era mestre em ensinar a lei, e ele vai ter à noite falar com Jesus, né, mestre, né, e começa a fazer uma breve bajulação a Jesus, enrolando para fazer a sua pergunta. A palavra diz aqui que Nicodemos chegou assim: Rabi, que significa mestre? Bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Ele começou ali com essa bajulação, esperando ter essa bajulação de Jesus também. Mas Jesus foi direto, porque aquele homem já era instruído na lei. Jesus olha para ele e diz: olha, eu te olho e te enxergo um menino. Porque depois que Jesus faz a pergunta para ele, fala sobre o nascer de novo, ele fica perdido. E Jesus disse: Nicodemos, é necessário. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus foi direto com Nicodemos, porque Nicodemos já deveria ser mestre. Pelo tempo, ele já deveria saber essas coisas. Jesus vai falar para ele: olha, você sendo velho, tanto tempo que você está ensinando e não conhece. Imagina se eu falar das coisas difíceis do reino de Deus. Mas é necessário nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Não pode ver o reino de Deus. Está condicionado à transformação. O evangelho do reino é aquele que promove transformação. Essa transformação nós precisamos entender, ela não é do dia para a noite, mas ela precisa acontecer. Nós temos visto muito hoje o evangelho sendo pregado de forma que o homem não tem nenhum compromisso em deixar o evangelho transformar a sua vida, mudar a sua vida. Ah, venha como você está, o Senhor te recebe, o Senhor te aceita. Esta é a maior mentira que é contada nos púlpitos, porque o Senhor não aceita, Ele te recebe. Ele nos recebe como estamos, porque se nós esperarmos ser perfeitos para chegar a Cristo, nós nunca chegaremos. A verdadeira palavra é que o Senhor nos recebe. Ele nos recebe. E a partir do momento que aceitamos andar com Ele, Ele começa a promover mudanças em nossas vidas. É necessário nascer de novo. Jesus está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, todo esse seu conhecimento da lei, ele não serve para nada enquanto você não vivê-lo. Então é preciso você morrer. É preciso você sacrificar a sua carne. É preciso você matar a sua carne e nascer agora do Espírito. Essa palavra foi crucial para a vida de Nicodemos. Para alguns, o evangelho, o Senhor Jesus, ele vai dizer de uma forma. A palavra, talvez, ela venha branda, talvez ela venha doce para você, mas o Senhor sabe em que medida que a palavra precisa chegar em você. Porque para outros, a palavra precisa fazer um impacto profundo na vida dela, senão ela não vai despertar para esse mundo. Ela não vai despertar para o sentido da palavra de transformação. Para alguns o Senhor fala com uma voz mansa e suave, mas para outros o Senhor precisa bradar como o trovão, o Senhor precisa queimar como fogo. Mas de uma forma ou de outra, o evangelho do reino, ele precisa promover em nossas vidas transformação. Voltando em Mateus capítulo 19, Jesus saiu da Galileia, foi para o Jordão, curou algumas pessoas. Nós vimos lá no versículo 16 que aproximou-se um jovem e disse para ele: bom mestre, que bem farei
para conseguir a vida eterna, já começou tudo errado. Bom mestre, outro bajulador, está vendo aqui? Que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe, por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Aquele jovem rico, conhecedor também das leis, dos mandamentos, ele chegou ao Senhor Jesus com uma pergunta, dizendo assim, o que farei eu para conseguir a vida eterna? Muitas vezes, nós pensamos que nós podemos fazer algo para sermos salvos. Mas o Evangelho do Reino, ele diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós, é um dom dado por Deus. Então, homem nenhum pode fazer alguma coisa para se salvar. Mas o que Jesus disse para aquele homem, para aquele jovem, disse para ele, olha, ainda falta uma coisa em você. Para seres perfeito, aqui perfeito tem a conotação de ser completo. Você está achando que você sabe tudo, mas falta algo em você. E sem isso você não pode também entrar no reino. Renuncie às riquezas do mundo. Renuncie o seu poder. Renuncie as suas condições. Renuncie o seu conhecimento daquilo que é terreno. E dá aos pobres. Aí sim você vai ter um tesouro nos céus. Depois disso, você vem e segue-me. E aquele jovem ficou triste, porque ele era dono de muitas coisas. Algumas versões diz que alguns perguntaram, né? Quem vai se salvar então? Jesus disse que seria mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que um rico entrar nos céus. E muitos perguntaram, poxa, então quem vai se salvar? Jesus estava dizendo, olha, pelos seus próprios méritos, ninguém vai se salvar. É preciso renunciar. O Evangelho do Reino, ele produz em nós renúncia. Ele precisa produzir em nós renúncia. O homem de Deus, ele precisa aprender a renunciar a si mesmo. Entender que ele não pode fazer nada para a sua salvação. Mas nós entendemos que o Senhor Deus já fez tudo para a nossa salvação. Ele já enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então a única coisa que nós precisamos é crer no Senhor Jesus, recebê-lo como nosso Salvador e agora andar com Ele, segui-lo, fazendo as mesmas coisas, vivendo da forma que Ele nos ensinou. João capítulo 8. Jesus estava num lugar e os escribas e fariseus trouxeram uma mulher pega em adultério e disseram para Jesus, olha, Moisés, ele disse que ela deveria morrer. Ela foi pega no ato do adultério. Mas isso eles estavam testando Jesus para podê-lo acusar de não observar a lei dada a Moisés. A palavra do Senhor diz que à primeira vista Jesus os ignorou. Mas eles continuaram ali insistindo para que aquela mulher
que fosse cumprida a lei. A lei tinha que ser cumprida. Então Jesus vira para eles e diz: olha, então quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus não disse para quem não adulterou, atire a primeira pedra. Jesus disse: olha, todo pecado, ele te condena à morte. Todo o pecado, seja ele o adultério, seja ele a mentira, seja ele a inveja, seja ele a luxúria, todo pecado condena à morte. Agora, quem não pecou, atire a primeira pedra. E aqueles homens, começando dos mais velhos, começaram a abandonar as pedras no caminho e foram se retirando. E Jesus perguntou para aquela mulher: olha, cadê os seus acusadores? Não te condenaram? E ela disse: não, ninguém me condenou. Jesus disse: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. O evangelho do reino é aquele que denuncia o pecado como a causa da morte e da condenação eterna. Nós não podemos nos acovardar em deixar de falar, de pregar contra o pecado e as suas consequências. Eu já falei isso várias vezes. Eu fico imaginando Jesus nos dias de hoje. Mulher, vai e não peques mais. Ah, me salvou e agora está jogando na minha cara, está me julgando? Está me julgando? Quer dizer então que eu era culpado? Começa, né? Ali já ia entrar machismo, misoginia, já ia entrar tudo isso nos dias de hoje. O evangelho do reino, ele acusa o pecado em nós. Nós não precisamos ficar olhando para o pecado alheio. Quando pecamos, nós sentimos como se um membro do nosso corpo fosse ferido. É assim precisa ser o sentimento do pecado na vida daquele que foi alcançado por Jesus. Sentir dor e vergonha e abandoná-lo. Vá e não peques mais. Talvez isso doa, mas é necessário. Nós vemos hoje no mundo falando de um evangelho inclusivo. O evangelho precisa ser mudado, a igreja precisa mudar, precisa ser mais inclusiva. E eles querem incluir tudo, até o pecado, como algo normal. Quando Jesus disse para aquela mulher: vai e não peques mais. Querem tornar o evangelho mais agradável. Jesus, em momento nenhum, ele tratou o pecado. Em momento nenhum, Jesus tratou o pecado diminuindo o seu efeito. Jesus combateu a causa do pecado. O evangelho, ele combate a causa do pecado. Nós estudamos aqui em Verdades Básicas que a lei, ela mostra o pecado para o homem, mas não trata a causa. Já o evangelho, sim. O evangelho precisa despertar em nós a raiz de todo mal. Nós entendemos a origem do pecado em nossas vidas e, a partir desse momento, mudar as nossas atitudes para que ele não seja recorrente na nossa vida. O evangelho do reino, ele sempre vai denunciar o pecado se estiver na nossa vida. E o pecado não pode ser nosso bichinho de estimação, não. Nosso pet, não. Ele tem que ser cortado da nossa vida, porque é ele que gera a morte. Ele gera a morte espiritual e a morte física. Paulo, no capítulo 1 de Romanos, versículo 16, ele diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Mas muitos têm se envergonhado do evangelho. Muitos querem deixar o evangelho de lado e criar um novo evangelho, um evangelho mais atraente. Não, vamos falar de alegria. Não, vamos falar de amor.
Um evangelho baseado num falso amor. A pessoa já está fraca e você vai falar de pecado, aí que elas vai sair da igreja mesmo. Nós estamos preocupados em ver igrejas cheias. Estamos preocupados em ver os cultos cheios de pessoas. Mas não estamos preocupados em saber se o evangelho tem promovido transformação na vida dos membros, na vida daqueles que têm vindo aqui e ouvido a palavra que é pregada. Nós precisamos estar mais preocupados se o evangelho ele está frutificando nas nossas vidas. Porque a igreja cheia, irmãos, a igreja cheia não é sinal de que nós estamos pregando um evangelho verdadeiro. Nós não temos que nos envergonhar do evangelho. Como nós estamos dizendo aqui, como eu estou dizendo, muitas das vezes ficamos aqui querendo apresentar um evangelho light. Um evangelho, né? Ah, não, vem para a minha igreja, que na minha igreja não temos proibições. Quem disse que o evangelho proíbe alguma coisa? Paulo disse, olha, tudo me é lícito. Ninguém me proibiu de fazer nada. Mas eu, por conhecimento, eu deixo de fazer, porque eu não vou me tornar escravo desse hábito. Seja ele comer, seja ele beber, seja ele qualquer coisa que escandalize o meu irmão, qualquer coisa que faça o meu irmão fraquejar na fé, eu abro mão. Eu abro mão para um bem maior, que é a salvação do meu irmão. Então nós não temos que nos envergonhar do evangelho que nós pregamos, não. Nós queremos muitas das vezes estar incluso, sabe? Incluso na grande massa. Mas Jesus disse, olha, entra pela porta estreita, porque é essa que conduz ao reino. É essa que conduz à salvação. Não vai por onde todo mundo está entrando, não. Está todo mundo fazendo? Desconfie. Está todo mundo fazendo? Desconfie. Porque o Senhor Jesus nos alertou. Olha, largo e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E muitos são os que entram por ele. Ah, mas está todo mundo fazendo. Sempre, quando aparece alguma novidade, a resposta, a justificativa é, está todo mundo fazendo. Está todo mundo fazendo. Mas Paulo disse, olha, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar. Nós precisamos, irmãos, viver, nos manter neste evangelho que Jesus ensinou. Esse evangelho que produz transformações em nossas vidas. É o evangelho que nos ensina a nos rejeitar, essa seria a palavra, rejeitar a natureza pecaminosa que existe no homem. O Senhor Jesus disse, aquele que vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. O evangelho nunca foi e nunca será um mar de rosas. Para onde for, nós carregaremos a nossa cruz. Para onde for, nós devemos testemunhar o evangelho do reino, até que ele venha. Porque depois que todo mundo receber o evangelho do reino, o evangelho que transforma, o evangelho que muda o ser humano, aquele evangelho que leva para a presença do Senhor, aquele evangelho que reprime o pecado, então sim nós estaremos próximos do fim. Até lá, nós temos que viver da forma que o Senhor Jesus nos ensinou,
Amém?